Sejam bem-vindos ao ArtePod, o seu podcast de arte, feito com arte, sobre arte e pela arte. E hoje nós estamos aqui com uma convidada especialíssima, ela que é artista plástica formada pela UFBA, ilustradora e também pratica uma das artes milenares, tatuadora. Luana Dória, seja bem-vinda. Obrigada. Adorei a introdução. Tudo bem, Luana? Como é que Tudo estão as bem, coisas? tudo tranquilo. Eu já imagino que você já deve ficar pensando assim, ele vai falar de tatuagem, de mulher fazendo tatuagem. Eu falei, vou. A gente já espera, né? Porque ainda tá no imaginário ainda essa coisa da tatuagem ser uma coisa mais masculina ou feito por homem, né? Na sua Sim. grande maioria, né? É verdade, é verdade. Mas antes da gente entrar nesses meandros, eu quero saber de você, como foi que você começou nas artes plásticas e da ilustração foi pra tatuagem. Bom, eu sempre desenhei desde criança. Acho que eu tive muita influência de meu pai, que também é tatuador. Sim, E eu acho que ele sempre estimulou muito essa coisa de me ver desenhar, né? Então eu sempre ganhava aquela caixinha com um monte de lápis de cor ou um monte de tela de pintura. Então eu sempre fiz. Ele já me colocou no curso de desenho quando eu era criança também. Não teve pra onde correr. E aí quando eu era criança também comecei a gostar de anime. Aí pronto, foi um lado pra eu já começar a desenhar os mangás e tal. E nunca mais parei de desenhar. Mas quando eu entrei na faculdade de artes plásticas, eu não sabia ao certo se eu ia ser tatuadora, não. sim. Eu não tinha certeza. Porque era uma coisa que meu pai já fazia. Eu acho que quando a pessoa não tem uma família que é tatuadora, é tipo uma coisa, nossa, que legal, isso aqui vou transgredir, fazer uma coisa tipo, porra, rockstar. E pra mim era muito comum, né? Assim, é tipo você ter um pai médico que quer que você seja médico também. Então, Sim, maravilhoso. é isso. E aí eu fiquei muito assim, se eu queria mesmo fazer isso, se eu queria só agradar meu pai, porque, né, ele era o sonho dele, né, que a filha seguisse os passos dele, e aí... mas depois quando eu comecei a fazer, eu falei, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não comecei a tatuar antes, tipo, sabe? Então, não teve pra onde correr, acho que era isso mesmo que eu tinha que fazer. E seu pai é um dos pioneiros da tatuagem aqui na Bahia, né? É, Binga. das antigas. Exatamente. Minha mãe tem uma tatuagem de bingo. Eu tenho muitos clientes que falam isso. Nossa, minha mãe fez tatuagem com seu pai, meu pai fez tatuagem com seu pai, eu fiz tatuagem com seu pai. Então, Hoje, de repente, eu faço uma com você também. muita gente faz isso. Agora eu quero ter uma sua, para completar a coleção. Tipo isso. Que massa, achei massa essa comparação que você fez aí. Meu pai é tatuador, não... igual o pai que é médico, botar o filho pra ser médico. Desde criança eu tava lá, meu pai sentado, tatuando, e eu lá do lado, brincando. Então era tipo... Era o seu mundo, né? Pra você não era transgressão nenhuma. Exato. Era o comum mesmo. Exato, foi o comum. Maravilha. Que massa você curte anime, mangá. Sim. Então, quando você entrou em artes plásticas, você queria ir pro desenho, mais ou menos? Era essa a viagem que você Eu tinha? entrei em artes plásticas achando que eu sabia desenhar, né? Achando que eu sabia desenhar super. E aí cheguei lá, tive que desenhar realismo, que era uma coisa que eu não fazia, porque todos os meus desenhos eram com o olho desse tamanho, aquela coisa. E aí lutei um pouco com isso também, mas fiz, aprendi outras coisas, aprendi outras formas de arte, aprendi pintura, aprendi gravura, aprendi escultura. Então, você entra na faculdade de artes plásticas achando que você sabe alguma coisa, e lá você, tipo, aprende muito mais. Sim. Eu acho que como eu entrei muito jovem, eu não aproveitei tanto quanto eu aproveitaria talvez agora, né? Com a cabeça que eu tenho hoje. Porque a gente faz o trabalho de qualquer jeito, falta aula, chega atrasado, não presta atenção. Então, Eu sei como é isso. então talvez eu pudesse ter aproveitado mais, mas acho que eu aprendi bastante. Que massa. Porra, então do anime pro mangá, pra você ir pra tatuagem, obviamente, né, pela trajetória foi bem fácil. Mas e pra você achar seu estilo dentro da tatuagem? Essa Porque foi a o questão. seu estilo é mais traço fino, né? Linhas finas. Quando eu comecei a tatuar, eu fazia muito comercial, né? Você fazia o que o cliente queria, assim. Chegava, quando eu comecei a tatuar no estúdio de meu pai, não era essa coisa de
a horário marcado, tatuagem exclusiva que você cria. Era a pessoa que chegava na rua, passava lá, quero fazer uma tatuagem, faz aqui, você tem que se virar nos 30 e fazer. Na época não tinha Photoshop direito, quer dizer, tinha, mas a gente ainda não sabia usar, fazia umas colagens, desenhava na mão. E aí agora, com toda essa evolução, né, da criação e da valorização do desenho exclusivo, Sim. foi também um ponto de virada, assim, pra mim, quando eu falei assim, não, agora eu quero criar, eu quero fazer meus próprios desenhos, tô cansada de fazer infinito, com coração e o nome da mãe. Infinito. Então eu precisava entrar de alguma forma e criar coisas que eu gostasse, mas que as pessoas também gostassem, que quisessem, chegassem ao ponto de querer tatuar aquele desenho. Então eu experimentei muito e acabei caindo muito com os personagens de mangá, que na verdade eu uso no meu estilo na hora de representar. As figuras femininas principalmente, né? Sim. E os desenhos fofinhos, essas coisas assim. Então, isso influenciou muito na minha arte e acabou atraindo, obviamente, um público feminino, um público que gosta dessas coisas, um público que gosta de anime ou que gosta de coisas esotéricas também, que eu gosto de fazer uns desenhos de luas, planetas, cristais. Então, eu fui colocando, na verdade, o que eu sou, né? O que eu gosto. E aí, Achou seu... foi aí que eu consegui encontrar o meu estilo, que eu não tava mais fazendo aquelas coisas aleatórias que eu não tava afim de fazer. Sim. Que era muito já comum. Lógico que ainda faz, né? Que a gente, o pão nosso de cada dia. Que é preciso. Exato, mas você tem uma realização artística muito maior. Sim. Quando você faz uma criação sua. Quando você cria uma coisa e você posta e na mesma hora a pessoa fala, nossa, eu quero tatuar agora esse desenho. Aí você fala, pô, massa. Achei alguma coisa. Alguma coisa eu fiz certa aí, então. Eu posso dizer que eu já vi alguns seus que eu digo isso. Agora, pensando assim, né? Como é que você vê essa coisa da tatuagem, né? Que sempre foi muito... Sofreu muito preconceito, né? E hoje tá tão comum. Eu acho até que não é nem comum. Eu acho até que tá em alta mesmo, assim. É, até a pessoa fala, nossa, você não tem tatuagem nenhuma. Que isso? Que coisa Inverteu horrorosa. tudo. Eu acho que quando meu pai começou, ainda era uma coisa extremamente marginalizada, assim. Era uma coisa que, tipo, surfistas faziam, a galera, assim, mais alternativa Sim. que fazia, a galera... os jogadores de basquete, que na época meu pai era jogador de basquete, eram os amigos dele. E aí ficava muito, assim, nessa margem, assim, né, de pessoas que tinham a coragem de fazer uma tatuagem, porque existia o desejo entre muitas pessoas, eu acho. Que eu até vejo por clientes minhas mais velhas que falam, nossa, tem anos que eu quero fazer uma tatuagem, mas só agora que eu acho que dá pra fazer, que eu sinto que dá pra fazer. Então muita gente queria, mas Era estigmatizado, né? era estigma, você não vai conseguir emprego, você, né, não vai entrar no exército, você não vai, né, essas coisas. Quando não era coisa pior, né? De dizer que era da marginalidade. Não sei o quê. Exato. Pra ser mais, né, ser mais gentil. Eu sempre gostei de tatuagem, né? Eu tenho duas. Talvez eu quisesse ter algumas mais. Vamos ver aí. É uma coisa que a gente tem que amadurecer, né, a ideia. Porque pra mim, eu respeito, assim, como as pessoas se relacionam com tatuagem, né? Mas eu gosto de ver ela de um jeito, assim, mais antigo, né? Quando a tatuagem era algo mais... Você tava falando do esotérico, né? Quando ela estava associada mais a algo ritualístico, a algo que significasse uma Com coisa certeza. maior, para além do adorno, né? Eu tenho recebido, na verdade, muitos clientes que vêm com esse desejo, assim, de fazer isso. E eu gosto também, eu gosto tanto que eu estudo muito simbologia, estudo todas essas coisas de runas e Sim. símbolos e geometria sagrada. Porque eu acho que as tatuagens, elas trazem uma energia específica pro seu corpo, né? E às vezes você tem que saber que tipo de energia você está colocando ali no seu corpo, né? Que tipo de significado você está dando àquilo, né? Isso. Então muitas pessoas me procuram para isso. Ah, eu sonhei com tal símbolo e quero botar. Ah, esse é o símbolo do meu anjo da guarda. É o símbolo, sabe, que representa a minha fé. Ou alguma coisa assim. E cada vez mais tem acontecido. Muita gente
me procura e me explica mais ou menos o significado e a gente já viaja, já faz uma criação assim. Às vezes eu uso pêndulo para poder saber se tá tudo certo. As mais esotéricas amam, e aí eu arrisco de vez em quando, que eu tô aprendendo a usar também. E tá dando certo. Já criei alguns desenhos para algumas clientes assim, na base do pêndulo. Eu acho massa demais, porque tudo é legal, né? O adorno e tal, não sei o quê, mas quando tem uma coisa a mais, é que eu acho que é o sentido inicial da coisa, né? Porque eu acho que a tatuagem, ela começou assim, com esse sentido ritualístico, né? Esse sentido de... até de uma marcação social também, né? Você é um guerreiro, você tem uma tatuagem assim, Sim. né? Você é uma pessoa que cura, você tem tatuagem tal, você é um sacerdote, né? E eu acho que dos começou... feitos daquela pessoa. Os feitos daquela pessoa, foi pra guerra, voltou, fez uma tatuagem, né? Essas coisas assim, eu acho que começou assim. Talvez tenha, acho que meio que se perdeu nesse Sim. meio tempo e algumas pessoas estão resgatando. Então, muitas pessoas buscam esses símbolos, estudam símbolos ou falam, olha, eu quero saber exatamente o que isso significa, né, para poder colocar na minha pele. E eu adoro. Eu pensava que só eu que era maluca, então não sou só eu. Não, você não tá sozinha, não. Não estou sozinha, não estou sozinha. As minhas são assim também, simbólicas. Eu tenho muitas, assim, de coisas que eu gosto. Tipo, eu gosto muito de livros, então eu tenho umas tatuagens, assim, de Senhor dos Anéis, ou essa daqui do Harry Potter, e essa aqui de Game of Thrones. E muitas coisas que me marcaram, assim, nessa... Os castelos, eu tenho 2 castelos. Então eu adoro, tipo, fantasia e medieval, e castelo, e espada. Então essas coisas eu vou espalhando pra mim. E no final das contas você vai encontrando também significados, né? Sim. Você Não é só, atribui. não é só algo que já está estabelecido, Isso, né? e às vezes você tem o sentimento de fazer aquela tatuagem e só depois você entende o porquê você fez aquela tatuagem, o significado. Já aconteceu isso comigo. Tipo, essa chave mesmo, eu sempre me via com essa chave, e aí, quando eu fiz, depois de um tempão, eu falei, não, essa chave era isso mesmo, era, sabe? Tipo, era pra estar inexplicável, mas você já sabe. Eu sinto isso que... Eu gosto de desenvolver isso nos clientes também, de que eles Sim. pensarem um pouco no que eles vão fazer, porque eu vejo que as pessoas fazem muito sem pensar. Falam, ah, esse símbolo é bonitinho aqui, eu vou fazer. Depois que faz, significa o quê? Esse velho, isso vai ficar pra sua vida toda na sua pele e é só um adorno ali. Ou então a coisa que eu criei especificamente para aquele cliente, com os símbolos, sabe, próprios para aquele, a pessoa fala, ah, eu quero uma dessa igualzinha. Tipo, você não sabe o que foi criado ali, o que foi pensado, né? Porque você não quer uma coisa original. O bom é que a maioria agora aceita fazer os trabalhos originais. Fala, ah, tá, pode criar uma coisa original? Pode, então tudo bem. Quando não tem nenhuma cópia, né? E você já encontrou alguma cópia por aí? De desenho seu e não foi você que fez? É mesmo? Já encontrei muita tatuagem feita. Eu já fiz uns posts no meu Instagram sobre isso. É engraçado que sempre a galera adora polêmica, né? Todo mundo adora quando tem essas tretas. Aí uma vez eu postei, até fiz um vídeo falando sobre isso, que eu lembro que quando eu comecei a tatuar, eu ficava me perguntando isso. Nossa, será que vai ter um dia que as pessoas vão copiar meus desenhos? Nossa, vai ser incrível. As pessoas vão ver meu desenho e vão falar, nossa, eu vou copiar, vou printar, vou... E depois que aconteceu, eu falei, né? Vou fazer o quê? Eu pedi por isso. E às vezes eu faço uma polêmica só pra... Mas eu não fico chateada, não. A solução que eu encontrei agora foi vender os desenhos. Eu vendo. Isso é massa. Aí quando a pessoa quer, a pessoa pergunta, posso usar seu desenho? Eu falo, claro, tô vendendo. Então... Tem uns caras que eu vejo assim que fazem muito estilo viking, estilo nórdico e tal. Sim. Tem uns 2 caras assim, um de São Paulo e outro do Rio Grande do Sul, que estudam muito assim essa cultura. Sim, né? todo o significado, Todo o símbolo significado das runas, o estilo, o traço, não sei o que, ppp. E boa parte, eu falo com eles direto assim, gosto muito do trabalho deles. Mas boa parte do trabalho deles é de venda de desenho também, muito mais do que tatu. Exato. Porque eles estão lá e tem gente do Brasil todo, gente de fora que gostou do desenho. Exato. Depois que a gente Isso é uma percebe boa coisa isso, pra você. você evita que as pessoas fiquem copiando, né? Printando Sim. pra usar. A pessoa pega um desenho só dela, né? E do artista que ela quer. E aí pra mim tá sendo ótimo, porque eu tô fazendo muita
Encomenda internacional também, muitos clientes pedem, então... Show de bola. Aí eu tô conseguindo espalhar o desenho por aí. Tem uns desenhos legais agora que são meio aquarelados, assim, que eu achei esquisito, assim, de começo, né? E depois eu comecei a achar interessante. É interessante, só que a questão da aquarela é que não funciona em qualquer pele. É aquele clarinho, aquela coisa de tinta assim, manchadinha, desbotando. que vai desbotando, fica lindo no primeiro mês, no segundo mês você vai na praia, toma aquele solzinho, você Já protetor, já era. Essas tatuagens de aquarela são lindas para aquele pessoal que mora na Rússia, e fica o ano inteiro de Sim. casaco e nunca toma sol. E a gente já tem uma pele meio amarelada, que já não tem o mesmo não vai ter os mesmos subtons de quando você coloca um tom pastel, uma coisa assim. Então as pessoas têm uma expectativa porque elas olham no Instagram aquela foto maravilhosa, a pele da pessoa é um papel, né? Aquela coisa branca. Acha que na dela vai ficar igual. E quando termina você fala, poxa, mas não era isso que eu tava esperando. Cada pessoa tem um subtom, nem sempre funciona. Eu faço algumas coisas assim, mas eu gosto sempre de botar um pretinho, uma cor mais escura pra poder dar um contorno, porque nas peles daqui, que são mais morenas e que tomam sol, inevitavelmente, Sim. provavelmente a pessoa vai voltar daqui a um ano e falar, minha tatuagem tá toda desbotada, não sei o que foi que aconteceu. Entendeu? Sol e praia. Sol e praia. E aqui não tem como, você tá correndo na orla, você tá pegando sol, né? Eu mesmo, rapaz, eu sou um cara assim muito cuidadoso. Quando eu fiz a minha tatuagem mesmo, Nos primeiros meses. não deu 5 dias. Eu 5 fui pra dias. Moreré, joguei bola na praia, me deram um carrinho, tem um risco assim na tatuagem. Assim, Pois é. Já pois era. é. Às vezes Eu falei, voltam uns tá acidentes estilizado assim. agora. Ela fala, nossa, o que foi que aconteceu? A pessoa, não sei. Ficou assim, cuidei super bem. E aquela história de comer peixe, não sei o que, isso é lenda? Muita gente me pergunta isso. Eu já fiz algumas pesquisas. Alguns médicos dizem que não tem estudo que comprove. Alguns outros médicos dizem que para quem tem reação alérgica é melhor tomar cuidado, evitar. Eu digo para os clientes sempre para dar uma moderada, né? Tem gente que fala assim, eu posso tomar cerveja hoje? Não, pode, né? Tem tatuadores que eu vejo que falam, não pode beber, não pode comer porco, camarão, sushi. Sim. Eu não faço essa restrição, eu só peço pra pessoa não exagerar, sabe? Principalmente aqui na Bahia, tipo assim, a pessoa daqui já tem costume de comer um acarajé, uma coisa assim. Mas se for uma pessoa, sei lá, de São Paulo, que não tem costume, fazer uma tatuagem no dia comer uma comida dessa, eu já não recomendo, né? Sim. Já é um sistema que já não processa tão bem, né? Quanto o baiano. Já não tá muito acostumado com dendê e pimenta. Exato, eu sempre falo assim, toma cuidado, você vai tomar uma cerveja, não come uma moqueca, um acarajé e depois toma uma taça de vinho. Escolhe uma coisa só. Rapaz, se eu te contar como foi que eu fiz a minha, vai ficar pras calendas. Como é que foi? Bêbado? Totalmente. Eu e o tatuador. Ai, meu Deus. Era um amigo meu que tava começando a tatuar. Hoje ele nem tatua. Ele tava começando a tatuar. Tinha feito só em pedaço mesmo de carne, treinando e tal, não sei E o quê. você foi a cobaia dele. Aí eu falei pra ele, rapaz, eu tô querendo fazer uma tatuagem. Você faz? Ele, faço. Se você me cobra quanto? Só a tinta. Ou melhor ainda. Meu Deus, é assim. É assim que começa. Eu falei, pronto, vou ter a minha tatuagem de cadeia exclusiva. Sacanagem. Cadê? Tá aqui. Foi desenho meu. Aí. Pô, tá massa. Pensei que você ia me mostrar, tipo, uma tatuagem. Não. Daquelas que aparecem nos programas Piores Tatuagens do Mundo. É sempre umas coisas assim, né? Nossa senhora. Eu já vi algumas ali. Falei, meu Deus. E é sempre assim, por que você fez essa tatuagem? Não, porque eu estava bêbado. Sempre a mesma história. Tem um Bart Simpson com o olho na testa, outro no braço. Nossa, já vi cada coisa, meu Deus. E às vezes é muita irresponsabilidade do tatuador, né? Fazer umas coisas assim aleatórias. Você chega uma pessoa bêbada no estúdio, quero fazer tal coisa. Pelo menos você fala, tem certeza que você quer fazer isso? Faz aí. É. Ai, velho.
Mas e vem cá, agora vamos falar sobre você. Você estava falando sobre sua trajetória, né? Você fazia lá com seu pai, e aí depois você finalmente saiu de lá e tem seu estúdio agora, né? Sim, sim. E aí, por você ser uma tatuadora mulher, ou por ser seus traços, eu não sei, você que vai me dizer, o seu público também é um público mais feminino, né? Sim. Por quê? O que você acha? Eu acho que é assim, 80%. 70, 80% feminino. Eu acho que é por causa do estilo. Tem Sim. muitas coisas masculinas que eu não faço. Uns trabalhos mais escuros, ou tribais, ou realismo, ou oriental, que é a maioria das Uhum. coisas que os caras gostam. Não, eu não faço. Geralmente eu direciono para outro artista que faça melhor esse tipo de trabalho. Sim. Mas eu tenho muitos clientes, homens, assim, maridos dos meus clientes, irmão, pai, filho, e amigos do meu marido, ou amigos dos meus amigos, ou pessoas que me procuram exatamente porque o traço é fino também. Pessoas mais velhas também, eu tenho muitos clientes que são mais velhos, clientes médicos, uma galera que quer uma coisa, que quer uma tatuagem, quero fazer uma homenagem ao meu filho, mas uma coisa discreta, nada demais, não quero fechar o braço. Uhum. É esse tipo de público, assim, quando é masculino. Público gay também, eu atendo muito por causa dos meus amigos, então aí eu consigo fazer umas coisas mais que misturem, umas coisas que sejam mais. A gente pode ousar mais, sabe? Por isso que eu gosto desse público também, porque dá pra gente ter umas ideias bem loucas. E no meu estúdio também só tem eu e mais duas meninas, é só mulher. As paredes são rosas. As pessoas se sentem mais à vontade, né? Exato. E muita gente chega lá e fala, nossa, não era isso que eu esperava de um estúdio de tatuagem. Eu achava que ia ser uma coisa mais underground, chega lá, um rock tocando e os caras lá, tipo. E aí. Uns skatistas na frente. Os caras na frente, fumando cigarro, mas não, chega, tá tudo lindinho, perfumado, rosinha, então, parecendo salão. Aí todo mundo gosta. Porque realmente, de fato, né? Os estúdios que eu já fui são mais assim, a moda antiga, né? Sim. E, porra, eu fico pensando assim, velho, se não for uma mulher rock and roll mesmo aqui, vai entrar aqui e vai se sentir muito constrangida, né? Sim, sim. Quando eu comecei a tatuar, não tinha muitas tatuadoras mulheres. Não tinha. Era uma coisa muito mais dominada pelos homens mesmo. E eu recebia muitas clientes falando, tatuei com cara, mas não gostei, achei que ele foi meio grosso, achei que ele não teve paciência comigo, achei que ele, sabe? Mostrei esse desenho fofinho, ele achou, blé, tipo, não quis fazer, sabe? E aos poucos você fala, e muitas falam isso, nossa, poxa, tatuar com a mulher é muito legal porque ela compreende o que eu quero, eu não tenho problema nenhum em tirar minha roupa, fazer uma tatuagem sem ficar meio, né, Uhum. constrangida. E rola também assédio, não tem como a gente negar, inclusive tem até algumas páginas que denunciam esse tipo de assédio. Em qualquer ambiente de trabalho tem, né? Em qualquer ambiente de trabalho. Infelizmente. E aí eu tenho clientes que falam assim, olha, eu vim por aqui porque eu só tatuo com mulher. Só quero tatuar com mulher. Ou então fala assim, eu quero apoiar os trabalhos das mulheres, quero tatuar com mulher. Ou então, tive uma experiência ruim em outro estúdio, agora quero ver como é que vai ser assim, se vão ter mais cuidado comigo. Isso faz toda a diferença, né? Faz. Com certeza. Porque realmente, pros Neandertais, velho. É verdade. Entrar num salão assim, mais a moda antiga, é tranquilo. Neandertais tipo eu, assim, entrar de boa. Agora, pô, você pega uma amiga minha que fez tatuagem com você, né? Ela é muito delicadinha, não sei o que, bbb. Ela não ia entrar num salão desse. De ia jeito chegar lá nenhum. num lugar desse, os caras iam ficar, e aí? E aí, gata? Ainda mais que ela fez aqui, assim, na costela, embaixo do seio. Ela não ia Exato. fazer nunca, velho. Nossa, eu tenho clientes que às vezes quando vai tirar roupa porque tem um andar de cima, assim, eu falo, nossa, será que alguém vai ver? Eu falo, calma, não, fecha a cortina, tem aqui, não tem problema. Então, a pessoa quer estar num ambiente em que ela possa se sentir à vontade, né, pra esse tipo de situação. E eu acho que foi uma das coisas que eu aprendi também, que é o tipo de coisa que a gente tem que dar pro cliente também, né? A gente tem que oferecer essa experiência, né? Porque a tatuagem é uma experiência, você vai estar marcado pra pele pelo resto da sua vida. A pessoa, tipo, eu nunca vou esquecer quem foi a tatuadora que fez essa minha tatuagem, né? Vou lembrar o nome dela, vou lembrar do dia que eu fui lá, todas essas coisas, né? Sim. Então, se você tem uma experiência ruim, você acaba até
Fala, não volto mais. Não volto mais, não gosto dessa tatuagem, quero tirar, sabe? Acontece muito. E tem muita gente que vai lá pedindo pra cobrir tatuagem. Tem, tem. Tem muita gente. E nem sempre eu aceito cobrir. Tem umas coisas que são muito complicadas. A pessoa tem uma expectativa de como a cobertura vai ficar linda, perfeita, como tá na foto. E nem sempre vai, porque tem uma tatuagem ali por baixo. Você vai ter que fazer uma coisa mais escura, maior ou colorida. E nem sempre a pessoa tá disposta a fazer isso. Então, ultimamente eu tenho indicado as pessoas a fazerem laser. Eu falo, ó, Sim. faz laser, faz uma sessão, 2 pelo menos pra clarear, depois você volta aqui, a gente pensa numa coisa melhor. Porque às vezes a pessoa tem uma tatuagem, às vezes é uma cobertura da cobertura, Ixi, tá um negócio já tudo preto e a pessoa quer fazer uma mandala por cima. Então, tipo... Então não dá. Então, quando a pessoa aceita... Era uma Índia, virou uma casa, né? Ao longo do... Isso, aí a pessoa quer cobrir com uma borboleta, né? Nossa, complicadíssimo. Então, muitos resultados bons de laser. Tem umas clientes minhas que fizeram e... Que era algo impossível há uns 15 anos atrás, né? Era mesmo. Hoje em Assim, dia porra, vou é fazer isso caro. aqui, vai ficar pro resto da minha vida, não posso me arrepender. Hoje já não é mais assim, né? Ainda não tá tão acessível a todo mundo, mas já existe. Já existe e fica muito bem feito. Eu vi agora recentemente um canal desses assim, mostrando alguns processos do funcionamento mesmo do laser, de é tipo uma queimadura, quebrar né? o pigmento e tal. Falei, rapaz, que viagem, né, velho? Se você ver, eu já vi um vídeo que é fazendo em câmera lenta. Nossa, é um negócio, você sente a Ave dor. Maria. Ai, meu Deus, pra que eu tô assistindo isso? Deve ser Já dolorido. teve muita gente escandalosa lá também fazendo tatu contigo? Até que não, viu? Algumas histórias assim mirabolantes de tatuagem. Ultimamente não, as pessoas estão sendo bem, bem contidas, Já vou viu? mais vacinada, né? Já. Quando eu comecei tinha umas coisas assim, a galera meio doida, tipo... Uma vez que eu atendi uma cliente italiana, ela ficou a tatuagem inteira me xingando em italiano, tipo... Eu fiquei assim, nossa, graças a Deus que eu não tô entendendo. E a amiga dela, calma. E tem as pessoas que falam, ó, não tem problema, pode xingar, pode gritar, pode chorar, só não pode se mexer. Você pode ficar aí paradinha. Aí tem gente que gosta de se expressar. Mas não é comum, não. Porque não acho que é essa dor toda. Quando é uma tatuagem que dói mais, as pessoas já estão mais acostumadas. Geralmente é uma pessoa que já fez várias. Sim. Sei lá, uma pessoa que vem fazer uma tatuagem grande já fez várias pequenas, já fez algumas, então já sabe mais ou menos como é. Hoje em dia, graças a Deus, não acontece muito isso. E em lugares também que são mais sensíveis, né? Costela, coxa, né? No meio da perna. E eu acho também que os materiais evoluíram bastante. Já não dói mais tanto quanto doía antes. Sim. As máquinas, elas são mais suaves, as agulhas são mais finas, então eu acho que isso também contribui. Com certeza. Porque antes era aquela máquina lá, tá, Tinha que ficar ali. agulhão lá amarrado, né? Velho, que viagem. Um outro dia eu vi uma reportagem falando sobre Otzi, não sei se é assim a pronúncia. Você viu? É um cara que acharam no gelo, né? Isso. Que ele já estava todo tatuado. Sim, já. diz que eram os pontos que correspondiam a pontos de acupuntura. E outra que foi aqui na América do Sul já, que era não era inca, era de uma cultura pré-incaica, que era ninguém sabe ainda se ela era uma sacerdotisa ou se era alguém da nobreza local. Sim. Mas que ela tinha algumas tatuagens pelo braço e uma no ombro, que era uma espécie de corça, de veado, que era de um animal, inclusive, que não tem muito na região. É verdade. Que é uma coisa mais do norte, assim, né? E aí já começaram a especular de possíveis intercâmbios culturais e tal, não sei o quê. Eu acho que rolou. Porque eu fico pensando assim, né? Pô, região dos Alpes lá, Europa, né? Alemanha, Baviera, não sei o quê. Aqui, nos Andes. Sim. Se a gente vai pro Pacífico, tem ali Maori, Indonésia, tem também. Japão, tem também. No Egito também encontraram uma sacerdotisa que tinha várias marcas.
E ela tinha, parecia que eram marcas ritualísticas mesmo, acho que era um símbolo de fertilidade que colocaram nela. E era bem aqui pelo ventre, assim, no peito. Eu tava fazendo uma pesquisa e eu lembrei desse detalhe. E eu fiquei Todas. pensando assim, eu fiz uma iniciação de Reiki, Ah, eu fiz iniciação também, eu sou nível 1 só. e quando faz a iniciação, faz os traçados pelo corpo áurico, é né? verdade. É como se tatuasse num outro campo, né? Uhum. Eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, talvez a tatuagem lá nos primórdios, se eu estiver falando besteira, por favor, né? Me Não, eu tô corrija. achando ótimo, eu super concordo. Talvez a tatuagem lá dos primórdios, aquela ritualística de marcar ali para um Sim. determinado fim mágico e tal, não sei o quê, seja uma expressão disso aqui. Com certeza. Eu acho também. Você trazer o poder daquele símbolo para o seu campo, né? Isso, pro material ali. Sim, você materializar aquela energia na sua pele, né? Por isso que tem essa coisa dos símbolos, né? Muita gente que tatua geometria sagrada, né? Que traz muito essa energia também. As próprias armas, as ferramentas, as armas, cultura viking, cultura germânica. Quando se fazia uma arma, uma espada, não sei o que, se colocava uma runa dentro do metal Sim. e depois no punho, né, ou ao longo da lâmina. Sim, ou você levava, né, amuletos que tinham as runas desenhadas, né? Materializar aquilo que era o símbolo. É, porque eu acho que a forma do ser humano conseguir compreender a energia dessas coisas, talvez seja fazendo assim, né? Criando símbolos, materializando essa energia, né? Trazendo daquele mundo etéreo. Isso, a forma pro de concreto, trazer aquela energia para o mundo material seja a gente traduzir, né, com símbolos. E aí você acha que a tatu tem isso também, né? Eu acho super. Inclusive, é por isso que muitas vezes, quando tem um cliente querendo fazer uma coisa que eu acho meio, não tem certeza que você quer fazer isso, eu sempre falo. Sim. Por exemplo, tem um amigo meu que uma vez falou, amiga, eu quero fazer o símbolo do meu Exu no meu braço. Eu falei, massa, você já pediu autorização a ele? Aí ele, como assim? Eu falei, não, você tem que pedir autorização se ele não quiser que você bote o símbolo dele. Legal. Tá bom. Aí depois ele falou, não, amiga, falei com meu pai de santo, ele disse que ok. Massa, então vamos fazer. Se o homem liberou, tá liberado. Exato. Não entendo muito bem disso, mas eu prefiro ter autorização, entendeu? Legal. É uma forma de, pelo menos, respeitar a coisa, né? Principalmente aquilo que é mágico, que a gente não conhece. Que a gente não compreende totalmente, né? Porque, velho, vou te contar, o que tem de pior é aprendiz de feiticeiro. Meu Deus do céu. Nossa. Eu conheço alguns, assim, que eu gosto também dessa área, Aí né? se mete com magia do caos. Não. Você entende, Eu né? conheço alguns que falam assim, meu Deus do céu. Que eu comecei todo com esse mundo assim, pequeno, né? Sim. Aí, ouvindo Raul Seixas. Aí, Ótima introdução. aí foi indo. Tá falando de Salomão. Eu falei, Salomão, tal. Aí fui por ali e tal. Aí fui pra Telema, fui não sei o que, papapá. E fui fazendo meus estudos autodidatas, né? Nunca fui de ordem nenhuma, mas e não queria ser também. Solitário. Eu sou de mão esquerda, não quero. Não quero ter mestre, eu sou meu próprio. Aquelas coisas, né? Que a gente se acha super poderoso. Aí vai né? juntando as rebeldias da adolescência. É por isso que eu digo, aprendi de feiticeiro é a pior coisa que tem. Porque conhece uma coisinha e já acha que sabe tudo, né? É verdade. O povo agora diz que é as bruxas do TikTok. Tem um monte aí fazendo feitiço no TikTok. É por aí, velho. É por aí. E agora, eu não acredito em bruxa, mas que elas existem. Exato. Já dizia, né? Aí eu sempre encontro as clientes bruxas. Sempre aparece. Aí parece que elas me encontram. Eu brinco falando assim, tem gente que acha que é o fast food espiritual, né? Que hoje eu vou fazer um curso de Reiki. Amanhã eu vou fazer um curso de Theta. Amanhã E tá tão eu vou fazer não sei difundido o isso quê. agora, né? E aí você vê assim, o cara, a pessoa conhece assim um saladão, mas não conhece nada. Não sabe nada. Fiz vários cursos, tá cheio de diploma na parede, né? Mas na hora mesmo, né, você fala assim, cadê, velho? Faz as magias aí que eu quero ver. Faz a mágica. É o Harry Potter. Tipo isso.
Mas eu também sempre gostei desse universo, assim, né? De fantasia, de literatura. Eu sou ator também, né? Ah, é? Sou Massa. ator e fui estudar história. E tudo porque eu jogava RPG. E é isso, essa coisa do RPG, livro de fantasia e magia, e uma coisa vai Tá levando tudo pra outra. conectado. Tá tudo conectado. Aí eu Exato. descobri um vídeo do Alan Moore, que Alan Moore é punk demais, né? E ele agora, ele dizendo que depois do aniversário dele de 40 ou de 50 anos, ele se autodeclarou mago, né? Ele, ele falou, não, eu de Me fato assumi, quero, mago. vou assumir aqui e tal, não sei o quê. E ele pegou essa persona pra si, né? Aí outro dia eu achei um vídeo dele, ele falando assim, que a escrita, porra, ele é um cara que escreveu, fez quadrinho, os quadrinhos dele depois viraram filme e tal, é um cara que desenha, que escreve, enfim. Ele dizendo assim, que a escrita é mágica, velho. Eu tô fazendo essa conexão por Sim. causa do negócio da tatu que a gente tava Sim, a falando, né? simbologia, né? Pegar aquela coisa que tá ali no mundo mágico, no mundo imaginário, no metafísico e Sim. trazer pro papel. Trazer pro simbólico em forma de história. Como tem pessoas que canalizam, né? Trabalhos de arte, assim. Exato. O espiritismo tem muito disso, né? Sim, sim. É interessante você falar de Alan Moore, porque agora que ele se assumiu mago, você consegue compreender várias coisas das temáticas do trabalho dele, assim, que você fala, ah, então isso aí você tá Arquetipia ligado. geral. Tem um trabalho recente dele, assim, recente entre aspas, né? Que é água, Quero. que é o Jerusalém. Você já viu esse? Não, esse não. Velho, ali é arquetipia total, mágica, assim, das coisas que ele vem estudando há muito tempo. É isso, aí você olha pra trás e fala, o cara Já se tava assumiu lá, mago só agora, né? mas já estava lá na prática há muito tempo. Exato. E você vê isso de muitos escritores também, né? Que trazem essas informações, assim, que aparentemente são fantasia, mas aí que depois quando você vai estudando, você fala, nossa, não é só fantasia, tem uma teoria de alquimia ali no meio, Tem, né? velho. Tem o Shakespeare mesmo, meu Deus do céu. Você pegar a Tempestade é a mais escancarada. Mas tem algumas outras que tem uma coisinha ou outra ali. Sim, mensagens Tem, subliminares. tem. Então os contos de Beedle o Bardo não foi novidade da J.K. Rowling, não. Tem muita Sim. coisa de história, de É, histórias, de porque ela vai fábulas que puxando estão dali, né? ali. Vai puxando de contos de fantasia mais antigos, né? Mitologia grega. Mitologia nórdica também. Só o Senhor dos Anéis você vê que tem muita coisa de mitologia Pra nórdica, né? caramba. Pra Ele caramba. absorveu muito essa coisa do mundo das fadas, dos elfos, né? Dos orques, que era, né? Tudo Então, simbólico também, né? Tem o fantástico ali, o literário, mas tem o uhum. simbólico. E eu vou extrapolar um pouquinho aqui também. Se a gente for para o cristianismo, por que que, né? Assumindo ali como uma coisa real, né? Uhum. Assumindo que Jesus esteve na terra mesmo e contou, esteve aqui e tal, papapá. Ele contava como? Parábolas. Então ele falava o quê? Sim. De verdades metafísicas através de E histórias. de uma forma simples que as pessoas da época pudessem compreender também, E né? que Porque quem ainda tivesse tem num isso. outro nível de entendimento captava também. Por isso que hoje em dia a gente tem tantos vídeos, livros, vendo o que é que tá nas entrelinhas, né, Isso. daquelas histórias ali da Bíblia. Então isso é muito, eu gosto muito desses vídeos de comparar fatos da Bíblia, principalmente do Antigo O Testamento, né? Pentateuco. Isso, e aí comparar com outras literaturas da época ou pergaminhos antigos e fazer aquele paralelo para ver se realmente aquilo aconteceu, né? Tipo o dilúvio, né? Será que aquilo aconteceu mesmo? Ou é simbólico? Ou é simbólico? Exato. Outro dia eu vi uma entrevista do Papa. Uma entrevista do Papa ou foi uma notícia? Não me lembro agora. Eu acho que foi uma notícia. Do Papa ter falado sobre aquela história do conceito original de Adão e Eva. Que aquilo ali é arquétipo. Uhum. Porra, você parar pra pensar que durante séculos a humanidade imaginou que aquilo era uma Imaginou que era história real, e que papapá, realmente aconteceu. né? É louco. E tem gente que ainda acredita. Pois é, pois é. Essa coisa do arquétipo,
do mágico, do místico, isso tá permeando a história da humanidade desde que o mundo é mundo, né? De uma forma oculta, né? De uma forma Agora que oculta. as pessoas estão começando a desencavar essas informações, eu acho. Aí, nessa era da informação, eu acho que o problema agora é curadoria. Separar uma coisa da outra é muito difícil. Eu fico assim também. Às vezes eu assisto sei lá, acho um canal de uma pessoa, fico assistindo vários vídeos. Aí depois já. É. Aí boto outra, aí fico assistindo, comparo as informações. Aí você vê, meu Deus, uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra. E aí, quem é que tá certo? E aí? Eu fico assim também, né? Você fala assim, meu Deus, se a gente tá na era da informação, a próxima vai ser a era da curadoria, porque tá tudo à mão aí. É. Mas qual conteúdo selecionar, né? Aonde eu descobri o que é que tá correto, o que é que tá condizente com a realidade mesmo, assim, ou o que que é um nível de entendimento. Não vou dizer nem mentira, nem fantasia, um nível de entendimento. Uma coisa mal entendida também, né? Isso. Porque, rapaz, uma das coisas assim mais. Enquanto pensando história, assim, né? Uma das coisas mais terríveis que tiveram foi segurar o conhecimento para si, aqueles que tinham um nível de conhecimento, segurar para si e deixar a grande maioria na ignorância, né? Sim. Durante milênios foi assim, Milênios, né? né? Disse que o incêndio da biblioteca da Alexandria foi com esse objetivo, né? Porque tinha muita coisa que... Dizem que uma parte está no Vaticano, não sei. Teorias da conspiração. Teorias da conspiração. Mas que foi uma queimazinha de arquivo, assim, porque tinha muita coisa, né? Da história da nossa história antiga que se perdeu. Que a gente nunca mais vai saber. América. Se a gente pegar os maias, pô, aquele povo que vivia no meio da selva tinha um nível de matemática e de astronomia Arquitetura. absurdo e não ficou nada. Não ficou nada. De escrita, tudo bem que eles não tinham um nível de escrita como é a nossa, né? A, B, C e tal. Era simbólico, era tipo ideograma, né? É, tipo os hieróglifos, assim, né? Mas só sobraram 13 documentos, pô. O bispo de Landa queimou tudo. E eu ouvi falar também que naquele momento em que os europeus chegaram, aquela civilização ela já estava em declínio, já existia um declínio mesmo acontecendo ali, né? Então, muito daquilo que foi construído, que estava ali, tinha sido construído há muito mais tempo do que se diz, né? Então, ali já era meio que a remanescente dos ancestrais do que era realmente os maias, os astecas. E eu achei essa informação bem interessante, porque eu fui lá no México e eles falaram que as pirâmides, elas na verdade eram montanhas, que ninguém sabia que era uma pirâmide ali embaixo. Que aí depois que começaram a cavar, fazer as escavações, que aí foram descobrindo. E eles disseram que ainda podem ter várias pirâmides espalhadas lá. E que a floresta engoliu. Que a floresta engoliu e que tá lá tipo um montinho, ninguém sabe o que é. E quem sabe se aqui também não tem, né? Dizem que na Amazônia tem. Que fizeram uma pesquisa, acho que de radar, alguma coisa assim, e descobriram que tem umas ruínas na Amazônia que tá o maior problema, porque se chegar desmatamento, né? Vai perder tudo. Vai perder tudo, porque aqui não tem uma valorização, né, dessas coisas. As pessoas, passa por cima aí, bota a estrada, né? Sabe Queima como e bota gado. Exato, faz um pasto. É verdade, isso é uma tristeza. Agora, essas coisas assim da história, né? De como as linguagens artísticas foram se moldando ao longo do tempo, mas que a essência das coisas ainda permanece desde o começo, né? Se a gente conseguir olhar, né, com bastante atenção, né? Tá lá, né? O germe inicial tá lá, né? Verdade. Eu fiz um texto esses dias falando sobre a arte, né? E aí eu começo dizendo assim, né? Que a arte e a ciência estão sempre de mãos dadas. O tempo todo. Sim. Desde o cara, quando desceu da árvore, o hominídeo ali, desceu da árvore e pegou um casco de tartaruga para fazer uma cuia. Aquilo já era um nível de pensamento científico. Tecnologia, né? Tecnológico. Né? Dali ele pegou terra, cinza de fogueira, sangue de bicho, misturou, melou a mão e imprimiu na parede. Primeira obra de arte, né? Misturou o que é tecnologia e o que é arte, né? Olha a alquimia aí também, né? O que é o material e o que é o diáfano. E o que levou ele a fazer isso, né? Eu estou aqui, né? Pá! Imprime a mão dele ali. Exato.
A gente entrevistou Calango, que é grafiteiro, né? E eu falando com ele sobre isso, e aí ele me lembrou de uma outra coisa. Ele falou assim, só que daí desse melar a mão e imprimir, depois de um tempo passou a ser botar aquilo na boca, botar a mão na parede Sim, fica só e aí fica a o marca. contorno da mão. Grafite, velho, o que a latinha de spray faz? Eles deviam usar um canudinho ou cuspindo mesmo, né? É exatamente o mesmo princípio. Verdade. Se a gente for cavando, a gente vai encontrar a origem, A né? gente só fez melhorar de roupa, velho. Verdade. Mas ainda somos os mesmos. É. Luana, agora vou para a parte mais corriqueira, que você já deve ter falado milhões de vezes sobre isso, mas eu vou falar também. Vou abusar mais um pouquinho. Como é que é para você ser uma tatuadora? Como eu falei da outra vez, quando eu comecei não tinha muitas tatuadoras, né? E eu vejo que muitas tatuadoras mulheres tiveram dificuldades que eu não tive, Uhum. por uma questão de eu estar protegida por meu pai. Eu comecei a tatuar no estúdio de meu pai, Sim. né? Todo mundo respeitava meu pai, né? E eu tava ali sendo sempre guiada. Então eu acho que muitas das dificuldades que uma tatuadora mulher Que teve que romper. que teve que romper, que teve que, sei lá, pedir pra ser aprendiz no estúdio, ou, né? Sofrer abuso de pessoa que tá querendo ensinar, sabe? Muitas coisas. E preconceito. Eu não passei por essas dificuldades, mas eu reconheço e eu vejo de amigas minhas, de pessoas que passaram por isso. Mas eu vejo muito, quando eu comecei, eu lembro que eu atendia o cliente na recepção, aí atendia, falava o preço, nanã, e começava, ia pra sala, começava a arrumar, a pessoa falava assim, mas é você que vai me tatuar? Sou eu que vou tatuar. Ah, mas eu achei que você era só recepcionista. Então, muitas coisas assim, tipo, você sabe fazer isso? Você consegue? Tem certeza que você consegue fazer isso? Tipo assim. Uhum. Tem eu acho que o grosso que eu poderia ter passado, eu não passei porque eu passei do estúdio de meu pai, que eu tava ali naquela proteção, para o meu próprio estúdio, Sim. e que era tudo meu, que eu mandava, a cor da parede é rosa, a cortina vai ser rosa, tudo vai ser rosa e ninguém pode falar nada. Mas eu acho que a gente precisou romper muitas barreiras para entrar nesse meio. E eu acho que a gente trouxe uma espécie de evolução para isso, porque se não tivesse as mulheres entrado no meio da tatuagem, não teria o fine line, né? Eu acho que as mulheres que começaram essa coisa do fine line e também essa questão de introduzir um desenho que represente o que a pessoa está sentindo, um desenho que traga sentimentos, que não seja só uma cópia de uma foto ou uma cópia de um desenho oriental. É trazer o sentimento mesmo, trazer as coisas do coração, trazer amor. Eu acho que foi isso que a chegada da mulher no meio da tatuagem foi o que trouxe. Essa evolução sentimental mesmo, essa evolução de artística até, de trazer o sentimento mesmo para essa arte, que eu acho que antes não tinha muito. Trazer o delicado, O né? delicado, e até a questão do trazer o ritualístico, né? A gente Sim. trouxe muito disso, essa coisa do sagrado feminino, vamos representar o sagrado feminino, a força da mulher, tatuar um útero, as fases da lua, são coisas que trazem, né, essa reafirmação do sagrado feminino. Então muitas mulheres também fazem a tatuagem nessa função. E eu acho que ser feito por uma outra mulher também é muito importante. Mas eu acho que foi difícil, a gente entrou, mas a gente trouxe coisas novas aí pro meio. Eu acho que isso também contribuiu para diminuir também o preconceito em relação à tatuagem em si, né? Sim, acho que sim. Algumas clientes minhas levam as mães, aí a mãe chega lá, a senhorinha assim toda fala, nossa, mas aqui é tão bonitinho, e só tem mulher, e vocês são tão legais. Eu pensei que era todo mundo perdido Eu aqui. achei aquela coisa, né, que a gente falou que ia chegar lá, a galera é underground, mas e aí você já muda aquela ideia, né? Você já fala assim, nossa, não é então aquela coisa tão marginalizada que eu imaginava, né? Muitas pessoas que vão fazer a primeira tatuagem me falam isso, falam, nossa, eu imaginava que aqui ia ser um lugar totalmente diferente. E graças a Deus não é, porque eu me sinto mais à vontade, tô achando tudo legal.
E é isso. Eu acho que o toque feminino traz um pouco disso, né? A gente fica à vontade, né, velho? E homem também procura, não só mulher, mas e nem o público, não apenas o público LGBT, mas também homem também frequenta lá o salão. Sim, frequentam sim. Inclusive, minha sócia Bia, ela atende mais homem do que eu porque ela faz realismo. Legal. Então, sempre que tem um cara querendo fazer realismo, me procura, eu direciono pra ela. Então, ela já cumpre essa lacuna que fica na gente, que nem eu nem a Helena gostamos de desenhos muito pesados, nem escuros, e Bia já gosta. Ela gosta de fazer sombra, gosta de fazer rachura, então a gente se completa. Há esperança pra mim, então. Ah, a esperança, a esperança. Velho, eu quero agradecer você ter vindo aqui. Gostei demais do nosso papo. Ah, foi ótimo. Quero que você aproveite aqui o espaço para também divulgar, né? Seu canal, suas redes, seus... Eu tenho um canal no YouTube, mas ele tá lá, tipo, morto, né? Quem sabe agora com essa coisa eu Aí, ó, consiga tá dar uma renovada nele, botar uns vídeos. Mas eu vou te dar todos os links. Todas as minhas redes sociais são Luana Dória. Tudo. Instagram, arroba Luana Dória. Tudo. E YouTube também, Luana Dória, Twitter. Onde é que fica o Fica estúdio? no Ondina Parte. Aqui Legal. pertinho. Ondina parte ali na Avenida Oceânica, Isso, no final do circuito de carnaval ali. Acabou o circuito. do lado da praça. Isso. Maravilhoso. Exatamente. Então, quem quiser fazer uma tatuagem com Luana, é só procurar Luana no Instagram. No meu Instagram. É só me mandar uma direct, ou então o meu WhatsApp também tá lá. Maravilha. Então, tá vendo? Dá pra fazer até tatuagem aqui com Luana Dória pelo ArtPod, trazendo essa conversa massa aqui com Luana Dória, porque se tudo pode, arte pode, né?